Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio do Potência Limitada. Estamos aqui, eu, Ricardo, feliz em receber você mais uma vez aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre como fazer um 2024 consistente. E aí, o Ricardo me perguntou assim, Rafael, mas a gente já falou de metas esse ano, né, no final do ano de 2023, nós vamos tocar nesse assunto de novo? Falei, Ricardo, vamos falar assim, porque agora que passou o carnaval, o ano vai começar para muitas pessoas. Inclusive no meu meio, que é o meio jurídico, né, a gente fica o mês de janeiro praticamente todo com os prazos suspensos, toda a justiça parada, e quando retorna tudo à normalidade, o carnaval já está batendo na porta, acaba as coisas se, né, agarrando ali e a coisa não acontecendo. Eu falei, Ricardo, vamos falar disso, vamos trazer a inteligência emocional, vamos trazer a sua expertise, né, com os CNPJs, com a didática que os empresários vão lidando no dia a dia e vamos dar um start para essa galera. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Agora, o ano, querendo ou não, pela maioria dos brasileiros, começam pós-carnaval. Então, estamos aqui, quarta-feira de cinzas, muita gente também nem começou a trabalhar, muita gente, né, no ponto É, a cidade facultativo. fechada e muita coisa, né? E a gente aqui, assim, destravando mesmo empresários, destravando CPFs para atingir o seu maior potencial. O seu maior potencial de cumprir as metas estabelecidas. Então, nada mais que justo, né, com a nossa audiência, de voltar lá atrás e planejar um 2024 aí com bastante eficácia. É, eu comentei aqui sobre a gente ter feito essa live. Essa live ela tá no Instagram do Ricardo e no meu, e a gente fez ela nos últimos dias de 2023. Então a gente trouxe ali uma possibilidade, uma orientação de usar algumas técnicas. O Ricardo explicou a técnica chamada SMART, chamou. Qual outra que você usou, Ricardo? Aquela do Cinco porquês. cinco Para usar a porquês. causa raiz de um problema para você direcionar a sua energia para atingimento das metas. Então, o ideal era realmente que você já tivesse feito, né, esse desenho, esse mapa das suas metas, dos seus objetivos, lá no finalzinho de 2023, para agora, aí já um mês e meio praticamente do ano corrido, você já está engrenado. Mas, se isso não aconteceu, você pode rever a nossa live, que está lá salva no Instagram, ou pode acompanhar e, a partir daqui, você colocar dentro do seu contexto essas questões e trazer o seu 2024 para realmente ser um ano consistente. Ô, Ricardo, eu queria que a gente começasse falando sobre a tal da prosperidade. O termo, ele está muito em moda, né? A gente vê os coaches falando, a gente vê os grandes professores falando, e a gente vê também muito curioso na internet, né? Até as pessoas que detonam a palavra coach, né? Que ali se colocam como esse tipo de orientador e acabam trazendo esse prejuízo para a palavra. Mas, enfim, fala-se muito da prosperidade. E o que você enxerga sobre a prosperidade empresarial? Bom, Rafael, muito se fala da prosperidade, assim, colocando os coaches, a razão de ser, em virtude da falta de conhecimento, a meu ver, entende? É muito fácil a gente falar sem aprofundar, a gente pegar pontos distorcidos ou pontos isolados e analisá-los separadamente. Quando a prosperidade em si, ela é tão complexa que você não consegue analisar ponto a ponto, entendeu? Tem que analisar o conjunto de fatores. É assim que eu vejo a prosperidade. Não adianta eu falar, eu penso na prosperidade do meu CNPJ, por exemplo. Cara, se você não pensar na prosperidade do seu CPF, você não vai para frente. Sua prosperidade empaca. Mas você enxerga que a prosperidade ela está direcionada diretamente ao dinheiro, ao lucro? Não, de forma alguma. Porque a Muito pelo empresa ela é contrário. constituída para ter lucro. Mas uma empresa sem um CPF forte, infelizmente, ela não vai chegar em lugar nenhum. É esse primeiro insight bombástico que vocês têm que anotar aí. O empresário ele tem que estar tão forte quanto o CNPJ. É a base. Quem que é a base? É a empresa? Não. A base é o CNPJ, é o CPF. E ele precisa estar forte e entender o que é essa prosperidade. Claro, a prosperidade começa com ele. Na verdade, é um ciclo, né, Rafael? É uma pirâmide, quando a gente começa, a base da pirâmide é o ser, né? A segunda etapa ali, vamos dizer que é o fazer, e depois, no topo da pirâmide, vem o ter. Obviamente que esse ciclo tem que se autoalimentar, né? Desde você ser, começar o entendimento do CPF, você começar a fazer para você ter, obviamente a prosperidade vai sendo um ciclo até tomara que seja vicioso para todos, né? Para o bem, né? Para o bem. Mas olha só, você falou aí do fazer.
Eu percebo, eu não sei se é uma visão talvez errada minha, de muitos, e quando se fala de prosperidade, traz essa prosperidade empresarial como se as coisas fossem acontecer num passe de mágica. E aí entra a questão do fazer, da Uhum, ação, né, do exatamente. dia a dia. O que você enxerga nessa ligação? Você acha que é um devaneio meu ou isso Não, é não, uma não. realidade? Não, não é um devaneio. Muita gente sonha com a famosa lei da atração, mas só fica com aquilo no pensamento. Só que o pensamento, ele propaga energia para o meio, não só o pensamento, como as palavras também. E muita gente fala, se eu falar, se eu pensar, eu vou prosperar. Calma, não é bem assim, entendeu? Deus dá a visão, né? E te dá também a provisão, né? Dá o passo que ele vai dar o chão. Então, só que você tem que fazer o quê? Dar o passo. Não adianta só você imaginar. Você tem que agir. Então, é simples. Eu não entendo como é que como é que eu digo, essa ideia não entra na cabeça de todos, cara. Mas o ser humano compra a ideia do que é mais fácil, né? Sim. O livro Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, ele coloca ali, são 17 regras para Uhum. você ter uma mente milionária. E no final de cada capítulo desse, ou de cada exposição de regra dessa, ele coloca uma frase para você verbalizar, você falar Uhum. mesmo. Né? Em todos os capítulos, em todas as regras, tá? Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, e aí a segunda, logo em consequência, é sobre a regra do que ele está trazendo. A gente podia até um dia fazer um podcast só dessas regras, é bem Uhum. legal, Bem bacana. bem interessante o livro. Porém, se a pessoa ela só fixar naquilo ali, ela chegar na frente do espelho e falar, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Inclusive, no próprio livro, ele conta de pessoas que saíram gritando isso pela Uhum. rua e continuaram longe da prosperidade da mesma maneira. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que eu percebo que está havendo confusão realmente o ser humano nesse devaneio de buscar uma fórmula mágica e acreditar que a lei da atração ou a lei dessa verbalização, não sei se seria uma lei, ela bastaria. E não é bem assim nem no CPF nem no De CNPJ. forma alguma. O que acontece? Muitas das pessoas invertem a pirâmide, só pensam no ter. Mas antes, eles têm que sentir, eles têm que pensar, eles têm que depois fazer para ter. Não adianta só pensar em ter, ter, ter. Sem fazer, meu amigo, você vai buscar atalho, você pode até encontrar, mas você não vai ser completo. Mas, Ricardo, você colocou para nós que precisa, o CNPJ precisa ter um CPF forte, é o CPF que comanda aquele grupo empresarial. Dentro dessa perspectiva do ser humano, né, de muita emoção dentro do contexto, você que está lidando dia a dia com constituição de empresa, com formação de sociedades, né, no seu trabalho Uhum, as pessoas buscam a contabilidade, buscam a sim. expertise que vocês vendem para poder começar negócios e você consegue perceber nesse momento mais emoção do que razão? A gente pode falar que um percentual maior ou menor, como é que é isso? O que você enxerga? Eu enxergo assim, tem muito empreendedor, tá, que vai muito na emoção, a maioria, sempre muita emoção, mas o empreendedor, a maioria das vezes, não é empresário ainda. Tem uma diferença bem grande. O empreendedor já age muito pela emoção, já o empresário vai pela razão. Acontece que, vamos lá, tem muito empreendedor também que tem um viés empresário, só que é mal orientado. Então, a ação dele, ele acaba por derrapar nessa ação e o CNPJ não vem a prosperar. Mal orientado e mal formado, a gente pode colocar? Pode, com certeza. Mal, né? A gente não tem o estudo necessário, o planejamento necessário Uhum, para aquele empreendimento empresarial. Eu mesmo já passei por isso, a gente estava uhum, conversando agora há pouco, de acreditar que o negócio vai dar certo maravilhoso. sem ter a real dimensão, o real estudo daquele ramo, daquele Uhum. negócio. E aí a gente acaba tendo É, prejuízos. exatamente. É o que eu defendo muito, Rafael. O empreendedor ou o empresário, eu digo empreendedor quando ele está no início ali da carreira deles, tá? E tanto o empresário que está há anos no negócio dele, ele tem que ter realmente o mindset correto de empresário. A mentalidade de empresário é fundamental para esse dono de negócio, né? Que eu chamo que é o cara eu-presa, ele conseguir prosperar, levar o negócio dele para frente. Não adianta o empreendedor sem orientação querer fazer
querer ter sem fazer, e não adianta o empresário atual fazendo sem orientação correta. Tá? Porque ele fica ali atrás do balcão, agarrado no operacional, e não tem tempo para fazer um network, para desenvolver, buscar novos negócios, e deixando de ser empresário. Então, hoje em dia eu enxergo essas duas vertentes. Você usa um termo de vez em quando nas nossas conversas, às vezes nos vídeos que você grava, da energia orientada. Seria isso? Seria isso, exatamente. A pessoa, o cidadão, o indivíduo, tem que estar bem orientado. Porque muitas das vezes ele está com a máxima boa vontade, muito afoito, com energia muito boa, mas infelizmente não está sendo empregada corretamente. Então ele está até agindo, mas de forma às vezes equivocada, que é uma leve orientação, assim, é um leve bate-papo, Rafael, é impressionante. As pessoas, os empresários vão no meu escritório, é um bate-papo, cara, de 5 minutos que a gente já muda o viés do que o cara vem trazer pra gente e a gente... Põe uma caraminhola na cabeça dele, né? E o cara Mas já tudo fala assim, bem. pô, Ricardo, que bom, cara, essa conversa é fundamental, como é que eu posso aqui, você me ajuda aqui, ajuda ali, qual passo que eu devo tomar, faz sentido realmente o que você falou, porque não tem como não fazer sentido. Então essa questão a gente colocando aí da energia bem orientada, a gente volta lá para o CPF e o que a gente estava conversando também. Precisa ter essa dose mínima de inteligência emocional, seguir esses pilares ali, de conhecer a emoção que está vindo, para poder analisar ali. Até nesse livro do Daniel Goleman, do Inteligência Emocional, ele cita Aristóteles, que Aristóteles falava que o problema não é a emocionalidade, mas a dosagem que a gente dá nessa emoção, como que a gente entende e coloca isso para fora. Porque no meio empresarial pode vir essa emoção toda sem análise correta dos dados. Você tem uma frase bacana que você fala também, como é que é dos dados? Em Deus eu acredito, no resto tragam-me números. Isso daí. Porque se a pessoa não analisar o ramo, ela não estudar aquilo ali, ela não analisar como que ela vai ter um fluxo de caixa, qual o capital de giro que ela vai aguentar, qual o período que ela vai aguentar manter as despesas ali até que a coisa comece a girar. Porque nada dá dinheiro da noite para o dia. Nada é do nada, né? Nada é do nada. Rafael, olha só, a prosperidade do CNPJ vem com uma boa gestão empresarial. Não se faz uma boa gestão empresarial sem indicadores, sem números, sem dados. O que trava o CNPJ é o mindset do CPF, são as crenças. Eu vejo muito empresário, tá? Nem empreendedor, muito dono de negócio já, que está lá no eu presa, né? Eu sou a minha empresa, né? Não delego nada para ninguém, não faço nada diferente do que eu prego. Que são as crenças. Quais as piores crenças que eu vejo no empresário que limita ele o crescimento? O olho do dono engorda o gado e a contabilidade não, o contador é um mal necessário. O contador, ele tem dados, ele leva informações para ele que tem uma boa gestão. Então, esse rótulo que existe hoje com o contador, até pode ter, eu até defendo muito o empresário, eu falo assim, cara, você está certíssimo de pensar assim do contador, mas não pense assim da ciência contábil, que a ciência contábil vai fazer a diferença no seu negócio, vai te dar dados para você prosperar. Então, vamos separar? O cara, putz, explode o cabeção dele. Sim, cara, é verdade. Então separa, tá? Ciência contábil do contador. E da mesma forma que ele tem que separar o negócio dele da emoção dele pessoal. Com certeza, obviamente. Ele tem ali, ele fica preso naquilo, não, eu tenho que fazer tudo, só eu faço, se eu não estiver perto, não vai para frente. Cara, isso é uma crença limitante que, assim, ferra com todos os empresários, cara, com a maioria deles. Na advocacia também tem muito isso, né, Ricardo? A pessoa não quer contratar um advogado porque acha que aquilo ali vai custar, que aquilo ali é caro, e ela não percebe que, na verdade, é um investimento que vai render e economizar muito lá na frente, na maioria das vezes. A maioria das startups que viraram unicórnios, se voltar na origem delas, o primeiro investimento maior que elas tiveram foi justamente com contábil e jurídico, para fechar os melhores contratos, para deixar bem amarrado. Tanto que quem não tem hoje, assim, se arrepende amarguradamente. Ou seja, são duas ciências que buscaram dados, buscaram ferramentas ali para poder estruturar o negócio. Com certeza. E normalmente, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente nem tinha falado nisso, mas eu achei interessante. Você está falando de startup e de contador. Existem várias startups de contabilidade onde não tem esse contato pessoal. Como você falou, às vezes o
O empresário chega até o seu escritório, tem um bate-papo ali, às vezes de 5 minutos e dá aquele, né, vislumbre, dá aquele direcionamento, Exato. joga às vezes um balde de água fria do bem, porque às vezes a Uhum. pessoa está achando que é uma coisa, Claro. fala assim, olha, isso aqui tem uma Calma carga aí. tributária assim, aqui a classe que você vai poder contratar aqui, ela tem um salário um pouco maior do que você está Uhum. imaginando. Então, são informações Exatamente. básicas que o contador Claro pode que não passar. tem. E essas empresas, elas conseguem ter esse feeling? Rafael, não conseguem. Mas eu entendo cada ramo de negócio, tá? Essa que você está trazendo para a gente aqui são as contabilidades online, Isso. né? O que é muito diferente de uma contabilidade digital. Contabilidade digital é uma contabilidade sem papel, sem digitação. Contabilidade online é a relação do empresário, o empreendedor, com uma plataforma, tá? A contabilidade digital é a contabilidade, é o contato, tá? A conexão do empresário humanizado com o contador, com a ciência contábil, E com é a isso equipe que dele. hoje você, a sua equipe, a Priscila, o Edivaldo, Sim. é a maneira que vocês trabalham. É a maneira que nós decidimos trabalharmos. Com Modernidade no certeza. máximo possível, mas Aham. sem perder esse toque humano, esse contato com o seu De cliente. forma alguma, sem perder não tem como perder. A gente está sempre junto com o cliente. O que a gente mais defende é a prosperidade do nosso cliente. A empresa tem que dar certo para ela continuar Claro. ali nessa caminhada junto com a contabilidade. Exatamente. E a gente enxerga muito, Rafael, que muita gente não vai assim, não consegue essa prosperidade que a gente tanto enxerga por causa das crenças limitantes, do mindset do empresário que falta, principalmente nas pequenas e médias empresas e no interior. Quando a gente vai para São Paulo, pega umas grandes empresas, é diferente, já porque os caras têm esse mindset. Já tem uma mentalidade então, diferente. Porra, por que não trazer para esses caras aqui, cara? Não, Potência Limitada aqui, Tá aí pra nós isso, estamos começando esse trabalho. Você é o nosso convidado para estar aqui com a gente, participar não só do podcast, mas participar dos próximos passos que a gente vai desenvolver. A gente vai formar esse hub, a gente falou isso no primeiro episódio, quando a gente se apresentou, e isso vai acontecer nesse ano de 2024, que vai ser um ano consistente aqui para a Potência Limitada, e vai ser consistente para você, o seu CPF, o seu CNPJ também, tenho certeza. Ô, Ricardo, dentro desse contexto, eu quero falar de uma polêmica, pode? Pode. A Potência pode trazer uma pimenta? Nessa semana, o G4 Educação, o podcast dele, fez uma publicação, eu até anotei o nome do abençoado aqui, Charles Medloviski, é isso? É Charles. E o Charles, eu peguei um corte, ele chegou para mim e ele estava batendo firme lá em quem acorda às 5 horas da manhã, quem toma banho frio, quem entra na banheira de gelo. Aí eu peguei pessoal, né? A inteligência emocional começou a ficar de lado. Eu falei, quem que é esse cara? O que ele tá falando isso aí para mim? E a fala dele era o quê? Que as pessoas que fazem isso, elas não vão conseguir prosperar. A empresa delas não vai explodir. Né? E aí ele defende, pelo que eu entendi no corte, o modelo antigo de empresários. Que comiam mal, que dormiam mal. Ele não falou, mas que eu entendo, que bebiam uma garrafa de uísque, fumavam uma carteira de cigarros. Que eles prosperaram, que a gente deveria buscar esses exemplos e não esse tititi. Queria que você desse uma opinada nisso também, para a gente trocar ideia, mas assim, o meu ponto de vista é que se ele está falando de algum guru da internet que está vendendo isso como uma fórmula do sucesso, eu vou bater palma para ele, até o ponto que ele fala para a gente se inspirar nos antigos, que aí eu vou discordar um pouco, porque a gente deve se inspirar em alguns pontos, mas os pontos que ele tocou, eu acho que são pontos que a gente realmente deve modificar. A gente deve tentar dormir melhor, comer melhor, praticar exercícios. E esse contexto do acordar mais cedo, né, de você ter uma rotina ali, se você tomar um banho frio e você, por exemplo, a banheira de gelo, são situações que visam trazer para nós uma blindagem da mente, uma exposição ao desconforto, mas que jamais, e aí eu estou querendo falar isso, está engasgado, porque eu faço isso, mas eu também nunca vendi isso como fórmula de sucesso. Acho que se alguém está colocando isso, está de uma maneira errada. O que você acha? Eu concordo. Com relação à colocação do Charles, cara, assim, na internet a gente tem que tomar muito cuidado com o que se apresenta e da forma que se apresenta. Por exemplo, chegou um corte para você, mas eu assisti o podcast, porque eu sigo o G4, cara, é fonte inspiradora, né, do meu trabalho. Sem dúvida, para mim também. E ele fala ali, tá,
Ele falou aquilo tudo, tá? Você não vai chegar, prosperidade, tomando banho gelado, acordando às 5 horas da manhã, tem que meter a cara no trabalho, ponto positivo, tá? Tem que meter a cara no trabalho, porque ele tem que Isso daí, fazer, ele falou isso tá? mesmo. Mas aí começa a analisar, são os cortes que vai. Aí depois ele falou assim, ó, a única coisa que eu faria diferente seria me alimentar melhor, entendeu? Então, pô, os caras não se alimentavam, o cara fumava, cuidar da alimentação, que é longevidade. Aí eu já falo pra ele, poxa, você poderia malhar, né? Fazer uma musculação para te dar longevidade. Então, É. tem muitas coisas que tem que se analisar o conjunto. Quando você me perguntou de prosperidade, eu falei que sim, prosperidade é muito amplo por causa disso. São vários pontos que não podem ser analisados isoladamente. Se analisar isolado, a gente pode tomar conclusões equivocadas. Entende? Porque, querendo ou não, o Charles é um puta cara do investimento, cara. Ele destrava, ele ensina muita gente a ter uma prosperidade financeira, sabe? Tanto é que ele explode, ele explodiu aí, entendeu? Ele é muito bom naquilo que ele aplica, que ele faz. Não estaria lá no G4 se não fosse, né? Exatamente. Mas essa colocação não foi tão adequada dos cortes que fizeram, né? Eu não vi nem só um corte, eu vi vários cortes dele, e tudo levando para esse lado que realmente ele, na minha opinião, né, salvo o melhor juízo, defendendo o advogado aqui, ele foi equivocado para falar que os antigos que comiam, bebiam, fumavam, que metiam a cara, trabalho, ok. Mas, porra. Você sabe que no momento que ele estava falando ali, eu lembrei do pai de um amigo nosso que infartou, se eu não me engano, ele tinha 60 anos. E foi um grande empresário lá em Volta Redonda, né, teve uma prosperidade financeira, uma empresa grande, deixou aí para os filhos que tocam até hoje, daqui a pouco vão vir para os netos, mas ele infartou muito cedo. Porque apesar dele ser um grande empresário, trabalhava muito, aquele homem trabalhava muito, porque a gente sabe das histórias. Quando ele morreu, eu era pequenininho, mas eu lembro dele, né, jogava bola junto, meu pai, com o filho dele, e na hora me veio ele na cabeça, eu falei, não, calma aí, a gente precisa filtrar as coisas boas, porque também tem situações ali que não eram legais, e aí, dessa forma, se a gente for pensar isso de uma maneira rígida, olhando só essa outra situação dos empresários, dos empreendedores e dos prósperos antigos, a gente vai chutar toda a parte da ciência que traz essas situações como benéficos. Claro, com certeza. O banho, né, com o chuveiro desligado, eu falo isso lá em casa, eu não falo banho frio porque a gente está no verão aqui do Rio de Janeiro, não tem banho frio. Mas o chuveiro desligado já é uma situação diferente, ela gera um desconforto ali. Exatamente. Mas também há estudos de que o banho com a água, né, com o chuveiro desligado ou com a água fria, ela gera alguns benefícios para a imunidade. O próprio banho de gelo, ele tem os benefícios comprovados cientificamente, não de você se tornar próspero. Ô, cara pálida, presta atenção, se você está comprando isso daí, o Charles tem razão. Né? Mas ele é uma grande forma de você fazer um tratamento corporal ali para você desinflamar depois de um exercício muito extenuante, caso você faça. Então, tem várias coisas. Eu tenho certeza que muitos desses empresários antigos acordavam às 5 horas da manhã, não tenho dúvida, já que eles trabalhavam tanto, entendeu? Nem que seja por preocupação, né? Com certeza, mas o que a gente leva em consideração, Rafael, desses empresários antigos, ou até muitos desses atuais, novos, cara, é que não existe o equilíbrio, né, Rafael? Às vezes, muita gente, esses empresários que prosperam, que, por exemplo, você deu exemplo agora que me veio na cabeça, do empresário da região que infartou, né, com 60 anos. Certamente, esse cara, ele compensou de maneira errada. Eu acredito que ele foi certo em não equilibrar, porque, para mim, e está mais provado que o equilíbrio leva a gente à mediocridade, leva a gente a ficar mediano. Então, se você quer prosperar também em uma determinada área, você compensa com prazo. Vou ficar durante, sei lá, 3 anos aqui focado no trabalho. Beleza. Trabalho, saúde não, mas depois volta para a saúde e vai compensando todos os lados da vida. Entendeu? Sem equilíbrio, põe isso na sua cabeça, cara. Equilíbrio é igual mediocridade. Compensa as coisas, vai compensando as áreas da vida e por momento, tem que ter prazo. Ou pode acontecer com um cara de 60 anos infartar, não soube compensar. Só pensou no lado do trabalho, esqueceu da saúde, esqueceu da família, aí esquece da espiritualidade, aí e o tempo passa rápido, hein, Ricardo? Passa rápido. Esses dias a gente estava jogando bola aqui na rua, agora já estamos criança pequena, já virando adolescente. Exatamente. E você falando isso, eu estou lendo esse livro aqui do David Goggins, estou até acabando de ler ele, O Poder, né? Nada Pode Me Ferir. Então, esse cara foi ele está vivo ainda,
ele é o único ser humano que desafiou aí as 3 piores formações do exército americano, na marinha, na aeronáutica e no exército. Ele participou, pela narrativa dele, lembra muitos filmes americanos que a gente vê quando os recrutas são amarrados e jogados numa piscina muito funda, e aí ele tem que se desamarrar, ele tem que chegar do outro lado, ou quando estão numa praia, precisa carregar um bote, uma tora. Então, pelo que ele narra ali, toda essa história é verdade, isso acontece mesmo, e é justamente nesses treinamentos que ele conseguiu, né, participar, passar, e em algum ponto do livro ali ele fala essa questão aí do equilíbrio que você está falando. Ele menciona que a cada momento a gente tem que sair dessa zona de conforto e tentar uma coisa nova, a gente aprender do zero. Ele usa até um termo, se a gente tem que ser novamente a cada momento o idiota da turma. Nossa, mas por quê? E aí ele vai colocando, porque isso vai forçando o nosso cérebro a cada momento a sair da zona de conforto, aí você sai desse equilíbrio que você está. Né? O equilíbrio, talvez, na minha cabeça, pelo menos você falando, ele me remeteu muito à zona de conforto. Perfeito. Porque, e ali está a mediocridade, porque você está numa situação, você não estuda mais, você não se desafia mais, e aí o legal do esporte. Ele praticou muita coisa, ele ultramaratona de bicicleta, triatlons, esse triatlon do Ironman, ele fazia o Ultraman, que é o dobro das distâncias, é muito absurdo, mas isso tudo pode ser trazido para o dia a dia. Com certeza, principalmente para o lado empresarial. Principalmente para o lado empresarial, ele fala isso no livro, né? Ele traz essas nuances, e aí que a gente possa se desafiar. Sempre. O que você está se desafiando aí no momento? Conta para mim que eu sei. Não, tem vários desafios, né, Rafael? Fala do esporte aí. Do esporte? Eu acho que é o máximo. Conta aí. Qual do esporte? Ué, você começou um esporte novo recentemente. Ah, do jiu-jitsu? Ué. Foi um desafio, não foi? Puta desafio. Saindo da zona de conforto, estava indo só na academia, como é que estava? Exatamente. É um puta exemplo que também não existe equilíbrio. Eu sempre fiz musculação e sempre vou fazer. Não deixo de fazer. Laçava, né? Fazia o esporte equestre do Team Hope. Parei de fazer e falei assim, vou fazer jiu-jitsu. Me desafiei. Ele parou de fazer porque a arena lá do laço virou beach tênis, o beach venceu. É verdade. Pode ser que vire, né? Ainda não virou. Aí, Rafael, jiu-jitsu, desafio. Putz, cheguei, faixa branca e tal, pouca experiência. Cheguei pro mestre e falei assim, mestre, quero ficar com essa faixa não. O que eu tenho que fazer para ganhar a faixa azul? Aí ele falou assim, faz isso assim, assim, assado. Eu falei assim, então tá bom. Então, teve momentos que eu abdiquei da musculação, tá? Acordei 5 horas da manhã para treinar jiu-jitsu, na intensidade enorme, me contundi, mas fiquei preparado para, no final do ano, ganhar a graduação. Então, e agora? Vou continuar nessa pressão? Não, cara, porque minha vida não me permite. Entendeu? Mas eu entendo isso. Mas você propôs um desafio, propôs um prazo. Exatamente. E dá para fazer isso na empresa? Lá, tem que dar lá, tem que dar. Um dos momentos que você tem que se dedicar é a empresa. É a empresa. E não se confundam, gente. Se dedicar não é no operacional, e sim no tático e estratégico. Sigam a gente aqui no podcast Potência Limitada, que vários insights vai ter para isso. Bacana. Ricardo, uma outra coisa que eu queria trazer aí do David Goggins, que ele fala da regra dos 40%. Você já ouviu falar disso? Você me explicou. Mas até então... não. Então, é uma regra que ele falou, né? Eu não sei se ele tirou isso de algum estudo, mas diante da experiência dele, que quando a nossa mente ela chega numa estafa, quando o nosso corpo apresenta essa estafa e ele fala para você, chega, eu não aguento mais, vai descansar, não dá, não aguento mais, a gente atinge ali nesse momento os 40%. A gente ainda tem 60% de combustível para queimar. Segundo ele, o cérebro vive tentando economizar. Sempre. Então chega um momento que dá o corpo fica realmente extenuado, ele liga um alerta para finalizar, mas a nossa mente ela tem o poder de sobrepor a isso e alcançar novos patamares. Perfeito. E isso também eu vejo muito trazendo, não só para a empresa, mas trazendo para o próprio CPF, para o próprio dia a dia. Hoje a gente está vivendo lá na nossa empresa, um escritório de advocacia que vai fazendo 51 anos, começou lá com meu avô em 1973 e vem vindo, né? Foi ele sozinho durante muito tempo, depois veio meu pai, depois a gente teve uma sociedade com o Paulo Camargo durante 20 anos, que agora a gente
está seguindo caminhos diferentes, o escritório volta a ser um escritório eminentemente familiar, né? Eu e meu pai, a gente mudou de endereço, então a gente está reinventando tudo isso. Saindo totalmente da zona Mas de em algum conforto. momento a gente chegou num ponto e falou assim, cara, não dá mais. E aí eu lembrei disso tudo, esses 40%, falei, não, dá sim. Calma aí, vamos rever, vamos, né, traçar rotas e tudo mais. E aí, por que eu estou trazendo esse contexto pessoal? Não é nem para fazer um merchan, não, é para poder colocar assim, tá, a pessoa e a empresa não fizeram, né, o planejamento que a gente propôs na live lá atrás, no final de 2023. Mas é uma empresa que já existe há algum tempo, ela nunca fez esse planejamento estratégico, ela nunca analisou os dados para ver para onde que ela está indo, às vezes está buscando essa prosperidade e não sabe nem aonde que vai achar ela. É possível reverter a rota? No meu caso, eu estou percebendo no dia a dia que é plenamente possível. Em 51 anos, essa empresa ela deu várias reviravoltas. Você, no seu dia a dia, você enxerga isso é possível? Plenamente possível, ainda mais com essa, né, com essa prova aqui que você nos trouxe. O que acontece, Rafael? É aquilo que eu falo da ação orientada. Você hoje está tendo uma ação orientada que você não tinha lá atrás. Então, talvez, se você tivesse com mindset anterior, você não estaria dando esse passo, você não estaria saindo, né? Você não estaria se propondo esse conflito novamente. Mas você sabe que hoje, muito, muito bem, o seu CPF é tão forte que eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu tenho que procurar orientação correta. Perfeito. E aí você vai falar, estratégico. acabou. Eu tive em Belo Horizonte há uns dias atrás, com um dos meus mentores lá, o Fred Pataro, e a gente passou um dia de imersão para planejamento estratégico de escritório de advocacia. Então, não preciso nem ir lá no meu avô, vamos pensar no meu pai, que é uma geração só. Quando que ele teve essa oportunidade? E aí? A faculdade jamais ensinaria isso. A OAB, por mais que ela se esforce em trazer formação, em trazer informação para o advogado, jamais, eu nunca vi isso ser discutido e colocado dentro da OAB. Uns tempos atrás eu fui convidado, fiz uma palestra lá, e às vezes eu me sentia até com dedos para falar algumas coisas sobre prospecção, sobre venda, porque existe um tabu dentro da advocacia que você não pode vender, que você... na advocacia é uma atividade... mística, lúdica, sei lá o quê, mas não, a gente precisa vender serviço. A contabilidade precisa vender serviço. Claro. O pessoal do podcast está recebendo a gente que eles precisam vender serviço, eles precisam trazer clientes. Então, a empresa, se ela não estiver vendendo, ela está morrendo. Isso. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quem não está crescendo, na verdade, está morrendo. E como se cresce numa empresa? Através da venda do produto. Isso aí, ou do serviço, que é o seu produto. Serviço, exatamente. Não importa, né? Inclusive, a gente podia... Eu queria deixar um recado para o pessoal que está acompanhando a gente aí, deixar nos comentários aqui sugestões de empreendedores aqui da nossa região, de empreendedores que possam trazer, né, para esse bate-papo enriquecedor a sua expertise, contar um pouco da sua história para poder inspirar pessoas. A gente já tem uma lista de convidados aqui, mas a sua opinião que está acompanhando a gente, ela é muito bem-vinda. Você deixa aí nos comentários, manda um direct para o Ricardo, manda um direct para mim, ou no próprio @potêncialimitada1, que é o nosso Instagram, onde a gente também vai estar colocando alguns cortes. A gente tem um blog, que é www.potencialimitada.com.br, onde a gente está colocando algumas matérias, alguns artigos, para poder também despertar essa curiosidade, despertar essa discussão nesse momento que a gente tem tanta informação, Ricardo. A gente vive a era onde os bilionários, onde as pessoas de muito sucesso dão informações para nós diariamente de graça. Com certeza. Aí você fala, não, Rafael, mas o conteúdo está todo sendo vendido na internet. Se você buscar lá no YouTube, você vai ter muito conteúdo do Paulo Vieira, aquele do Wizard, como é que ele chama? Flávio Augusto. Flávio Augusto, monstro. O Pablo Marçal está levando umas pancadas aí, mas o conteúdo dele é realmente avassalador, modifica muito o mindset do empresário, muito o mindset da pessoa física, que vai buscar ali conceitos para poder modificar toda a sua caminhada. E tem tantos outros. Se a gente for colocar aquele TED Talk, tem o TED Talk, né? São 15, 20 minutos, né? Pessoas, grandes destaques americanos ali contando a sua história, pontuando alguma coisa. Então, a informação está como nunca esteve. Como nunca. É impressionante. Isso em todas as áreas da vida.
É muita informação, obviamente, como eu falei, tem muita informação vaga, muita informação que realmente tem que ser bem filtrada, mas já temos também esses caras consolidados, né, cara? Que você pode confiar, ler, ver se aplica ou não, duvidar sempre. Você pode pegar aí, Paulo Vieira, pode ser aplicado para você. Porra, duvide, cara. Duvide de tudo que você lê. Duvide, pesquise tudo que você lê. Por mais consagrado que você... Não vai acreditar do que eu tô falando, não. Assim, pô, Ricardo, tá tirando isso da onde? Pesquisa, vai a fundo, né? Passa um direct, vamos trocar uma ideia. A nossa ideia, a gente aqui, pequeninos, a gente quer Uhum, provocar a exatamente. discussão, provocar o pensamento e mudar esse mindset, porque eu vejo, Ricardo, que você vai, com certeza vai ter esse número mais detalhado no seu dia a dia. A maioria das empresas que eu vejo aqui no interior do estado, ou uma grande parte, elas são empresas familiares, Uhum, como a minha, como a sua. sim, Ela vem de tem geração muitas, tem passando. muitas. E nesses momentos, eu enxergo, nesses casos, a dificuldade maior de uma mindset estar sendo modificado. No caso de vocês, a gente vai trazer a Priscila aqui para ela Uhum, poder contar. Ela já contou isso algumas vezes, até no podcast do nosso escritório de advocacia, ela participou com a gente, contou um pouquinho da história, mas é muito interessante trazer e ressaltar, porque precisou dar um uhum, mindset numa coisa que estava claro, dando certo, mas olha, ela vai dar certo até esse determinado ponto, dali para frente a gente tem que estar tem que mudar. equipado para viver uma nova realidade, Tem que sair da zona de conforto, né? não é? A todo momento você tem que sair da sua zona de conforto. Sempre se reinventando, sempre inovando e sempre crescendo. Uma última coisa para a gente ir finalizando aqui, eu queria trazer mais uma. Essa eu até li hoje aqui, estou no finalzinho do livro do David Goggins. Ele estava contando para a gente poder ter um pouco de humildade. Né? E aí ele estava contando um caso dele, na verdade ele contou dois casos dessa questão da humildade. E eu acho interessante a gente trazer isso para o nosso CPF, para o nosso CNPJ, porque muitas das vezes a gente acha que a coisa está resolvida, ou que a gente é muito bom no que a gente está fazendo, ou que a gente tem um super produto, Uhum. e às vezes, se a gente não tiver essa preparação, esse planejamento estratégico e tudo mais, a gente, né, pode acabar escorregando e caindo feio. Foi o que aconteceu com ele. Ele já tinha participado desse treinamento na Marinha e na Aeronáutica. Já tinha passado pelos dois e foi para o treinamento tático do Exército, que era o Texas, não era o Texas Ranger, não. Era alguma coisa Ranger lá do Exército Americano. E esse treinamento, ele era um treinamento que ele tinha que... Era um treinamento de orientação. Então, eles passavam vários dias fazendo orientação e em algum momento eles iam a campo e eles tinham que, com poucas orientações, eles tinham que se deslocar de um ponto ao outro e também sem serviços. Eles tinham que ir Uhum. camuflado pelas áreas, né, que não tinham civis, fora das estradas e tal. Na primeira oportunidade que ele foi, ele muito bem fisicamente, ele, né, sempre foi um cara muito forte. No último momento, ele torceu o tornozelo, não conseguiu chegar a tempo no último ponto de controle. E aí ele se preparou e tal, para ir numa segunda vez posteriormente. E aí ele foi, tá no papo, já vim aqui uma vez, já sei como é que é. E essa soberba dele acabou derrubando ele. Por quê? Porque o planejamento dele, da cabeça dele, ia até o quinto ponto de apoio. Então ele saía de um primeiro, ia para um segundo, ele recebia orientação. Do segundo ele ia para o terceiro e assim. Quando ele chegou no quinto, ele falou: beleza, estou com 1h30 de sobra. Quando ele chegou no quinto ponto, ele viu um outro recruta saindo. Ele falou: mas onde você está indo? Ele falou assim: cara, não são 5 pontos, são 6. E aí, por falta de um planejamento estratégico, motivado pela soberba dele, pela falta de humildade, isso aí não sou Uhum. eu que estou achando, ele conta isso no livro. Sim. Ele não conseguiu terminar, porque aí faltou tempo, ele teve que cortar caminho por uma estrada de civis, e aí o exército detecta aquilo, né? E ele Aham. foi desclassificado. Sei. Então, mostrando a importância da gente ter uma humildade e fazer um planejamento. Tem Ele que ter. faltou esse planejamento, ele fez uma Uhum. coisa da cabeça dele sem analisar o contexto todo. E isso acontece conosco, no CPF, nos nossos Nossa. relacionamentos, seja Principalmente com empresas. e principalmente com empresas. Rafael, olha só, botando um pouco ali que você veio da sua história, né? Contou um pouco da Pri. E acontece três coisas. O futuro da empresa são três, tá? Ou ela vai ser sucedida, tá bom? Ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar, tá bom?
Se não for nenhum desses três, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para o seu CNPJ. Se eu vou falar isso para uma pequena empresa aqui, ele vai assustar, mas ele vai respirar fundo e vai falar assim, Ricardo, você tem razão. E o grande planejamento estratégico que uma empresa pode fazer, por mais simples que seja, cara, só joga isso ao vento e se prepara e corre atrás da informação, é aquilo que eu falo. Joga isso para o universo. Tente quebrar sua empresa no ano seguinte. O que eu posso fazer dentro do meu ramo de atividade para quebrar a minha empresa? Exemplo, estamos lá há mais de 10 anos na gestão da Edvaldo Contabilidade. Todo ano a gente pensa em como a gente vai quebrar nosso escritório. Sempre inovando, pesado isso. sempre se reinventando e sempre se adaptando. Processos contábeis internos inovadores demais, tecnologia demais, pessoas, uma gestão de pessoas, investindo muito em gestão de pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas, nossos clientes... E aí essa gestão de pessoas é o quê? Treinamento, acompanhamento, Exatamente. diálogo, Exatamente. reunião 1 a 1. Exatamente. Rotinas, rituais, tudo pensando nas pessoas, principalmente treinamento, né, Rafael? Acho que treinamento é a sombra de dúvida, é onde a gente vê a real diferença. Então, assim, a gente que acompanha, né, não só as redes sociais de vocês, mas a da própria contabilidade, a gente sabe que no final do ano vocês têm um grande evento. Esse ano, né, eu tive o prazer de participar, Pedrinho Salomão fez uma palestra e tal. Sensacional. Né? A Priscila também fez uma palestra, o Divaldo deu uma palhinha ali, mas trazendo esse contexto. Mas isso não acontece, então, só no final do ano? Não, de forma alguma. Dessa forma maior, sim, né? Um evento maior. Mas a gente... esse ano, final do ano de 2023, principalmente. Lógico que a gente também está nascendo, tá? A gente está engatinhando, deixamos de se arrastar, estamos engatinhando, focado muito em processos, pessoas, cara, e tecnologia é o meio, não é o fim. Então a gente não está tão preocupado com tecnologia, que entretanto já chegou a hora dela que ela vai entrar agora. Não tem como escapar, né? Não tem como. Mas isso ocorre rotineiramente. Treinamento, gestão de pessoas, a gente está com planejamento já de trazer para dentro do escritório um RH, uma gestão de pessoas, de gente e cultura para dentro da empresa, a gente viu a necessidade disso. A gente precisa disso para atender o nosso cliente. Para o nosso cliente, por mais que ele não consiga enxergar a ciência contábil, não saia da contabilidade para a contabilidade online. Entendeu? Entendi. Que é mais barato? É, claro que é mais barato. Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo, mas serve para alguns? Serve. Eu defendo, cara. Tem gente que vai lá no meu escritório e fala assim, eu sou assim, 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 assado. Eu falo, cara, o que você precisa? Qual a sua intenção como empresário nesse momento? Puxa, vai na contabilidade online, cara. Vai na contabilidade online, começa lá, te dou as dicas, te dou todas as orientações possíveis que você quiser. Crescer um pouquinho. Crescer um pouquinho, né? Ficou robusto. Volta pra gente aqui que a gente vai fazer você alavancar no seu negócio. Ricardo, você está falando de cultura aí. Vamos fazer um podcast só falando de cultura de empresa? Vamos. Porque tem bastante assunto, Nossa né? Senhora, demais. Como implementar essa cultura, como você vai enxergar a sua cultura. Uhum. A gente, até 2 anos atrás, se você me falasse isso, eu ia falando, mas que negócio de cultura? E o pior é que todo mundo fala, todo empresário fala que não tem cultura. Mas todos eles estão enganados. Porque se você não põe a sua cultura, seus colaboradores impõem a cultura deles. Então, sua empresa, sim, tem cultura. E, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é um assunto muito importante, muito legal para a gente debater. Marcado essa? Vamos, eu vou chamar o Luciano Macário para vir falar com a gente, hein? Excelente. Eu estudar isso, ter essa oportunidade dentro das mentorias e tudo, saber que o meu escritório de advocacia deveria ter uma cultura implementada, eu fui parar para analisar. Então a gente tinha vários pontos de cultura implementada e era um misto, como você falou, de coisas que a gente colocava e de coisas que a maneira dos funcionários agirem no dia a dia estava acoplada. Né, dentro ali desse contexto. Falei, não, vamos organizar isso melhor, vamos colocar isso num papel, vamos apresentar isso para os funcionários que estão aqui conosco, amanhã depois um que chega, a gente poder trazer isso também. A gente estava tendo uma reunião hoje internamente que era justamente isso. E a cultura, cara, seleciona. Os colaboradores impõem a cultura deles. Na hora que você chega com a cultura, uma cultura nova, seleciona, uns ficam, outros não ficam, super natural. Normal, né? É. Fechou. Vamos finalizar? Bora. Tem que deixar um gostinho de quero mais. Pessoal, já passei as redes sociais. Olhem aí, acompanhem, siga a gente.
Deixe alguma sugestão de convidados aqui e esteja sempre ligado no Potência Limitada. Ricardo, suas considerações finais. Até você mesmo que queira estar aqui com a gente, discutindo, trocando essa ideia gostosa, legal, leve, falando de prosperidade, de empreendedorismo, né, de CPF, de CNPJ, trazer suas experiências de vida, fala assim, eu quero, pô, me chama, eu vou ir. Vai ser um prazer receber vocês. E, para a gente finalizar, a partir do próximo episódio, a gente já vai contar com alguns colaboradores aqui, patrocinadores que estão já comprando aqui o projeto junto com a gente. E se você também tiver algum interesse em participar nesse sentido, o Potência Limitada está aqui de braços abertos para que a gente possa, mais rápido possível, crescer o nosso ecossistema e trazer uma informação de qualidade. Imagina só, Rafael, você lançando um novo produto lá na sua contabilidade. Imagina, no seu escritório jurídico. Poxa, vem aqui e lança esse produto que tem a ver com prosperidade, que tem a ver com CNPJ, com CPF e fazer o bem ao próximo, que é a grande questão do Potência Limitada. É servir, né, Ricardo? Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra, servir. O nosso negócio tem que servir. O Potência Limitada está aqui para servir. E, inclusive, é o objetivo principal. A gente não está aqui buscando monetizar o negócio. Né? Os colaboradores, os patrocinadores estão para ajudar a gente só a custear isso daqui. O nosso objetivo é servir, é levar informação de qualidade e trazer pessoas que possam fazer diferença no seu dia a dia, possam te inspirar. Exatamente, com certeza. Fechou? Fechado. Acompanhe o Potência, fica com a gente. Um abraço e até o próximo. Um abraço.